anidrido nitroso, que é N2O3. Então, N2O3, que é o anidrido nitroso, e você vai reagir ele com água, mais H2O. Então, é isso aqui, tá? Como é que você faz essa reação? Primeiro, o hidrogênio sempre vai vir na frente, tá? Então, você vai colocar H2, né, que é o H da água, H2 passou para cá. Depois, então, a estrutura do ácido: hidrogênio, elemento e oxigênio. Então, essa é a estrutura do ácido. Então, H2. Agora, o N, né, que aqui é nitroso. O elemento é o N. Então, você vai pegar o N e vai passar para lá. Então, vai ficar N2. H2, N2. E agora, assim, até agora tá assim, peraí. H2N2, tá? E, por último, o oxigênio, que vai ser sempre no final. Aí aqui, tem quantos oxigênios aqui? Peraí. Aqui tem 3, e aqui tem 1. Então, vai ficar 4. 3 mais 1, 4. Então, O4. Ficou aqui. H2N2O4. Aí, todos são divisíveis por 2, então você pode cortar. Vai ficar 2HNO2. Isso aqui. Que cortou. Mas esse 2 a gente nem precisa colocar assim, sei lá. E outro exemplo, então. Outro que fez foi o anidrido bórico. Então, e o nome dele, a nomenclatura desse aqui. Você vai, a mesma coisa do anidrido, só que em vez, a única coisa que você vai fazer é você trocar a palavra anidrido por ácido. Então, em vez de ser o anidrido nitroso, vai ser o ácido nitroso. É ridículo. É só você fazer isso, só trocar anidrido por ácido. Então, E agora, de fazer então do anidrido bórico. Então, para formar um ácido é um anidrido mais água, reagir com a água. Então, o anidrido bórico, que é o BO2, mais H2O. Assim. Como é que você vai reagir isso? É só, primeiro, mesma coisa. Hidrogênio vem antes no ácido. Então, vai ficar H2. Tá vendo? Tem 2 hidrogênios. Então, H2. O B tem um B, que é o bório. Então, depois vem o elemento, estrutura. Hidrogênio, elemento e oxigênio. Sempre. Para um ácido é sempre. Para um ácido reagido, quando é de um óxido ácido reagido com água. E depois o oxigênio. Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem um oxigênio. Aí ficou H2BO3. Então, essa aqui. Então, se era isso aqui é um anidrido bórico, isso aqui vai ser um ácido bórico. É a mesma coisa, é só você trocar anidrido por ácido. Enfim, é isso aí. E, para não ficar estendendo, senão vai ficar muito grande, as reações são essas. Aí agora tem aquelas classificações dos ácidos. Então, é mais decorar isso aí. Então, para ser Então, primeira classificação dos ácidos, classificações só dos ácidos. A segunda função quanto à presença de oxigênio. Então, você vai olhar para o seu elemento e vai ver se ele tem oxigênio ou não. Esse elemento aqui, por exemplo, ele tem oxigênio. Então, ele é um oxiácido. São 2. Tem o oxiácido e tem o hidrácido. O oxiácido tem oxigênio, o hidrácido não tem oxigênio. E depois a segunda, só isso. E tem a exceção, só que a exceção, sei lá, acho que não precisa decorar isso. Sei lá, que é o fósforo. O fósforo sempre tem exceção, sabe? É um saco isso. Não decoro não. Se você quiser decorar, pode decorar. Que é o anidrido fosforoso. O anidrido fosforoso é a exceção desses aí, do hidrácido e do oxiácido.
A segunda classificação, conta o número de H+, conta o número de hidrogênios. Então, até agora, por exemplo, esse aqui, ele é um oxiácido, porque ele tem oxigênio, e agora você vai analisar ele quanto ao número de hidrogênios, tá? Quantos hidrogênios ele tem? 2 hidrogênios, então ele é um diácido, tá bom? Esse aqui, então, é um diácido. Se ele tiver um hidrogênio, ele é monoácido. Se ele tiver 2 hidrogênios, diácido, 3 hidrogênios, triácido e 4 hidrogênios ou mais, poliácido. Exceção, de novo, ao fósforo, que é o P, de novo. Eu não sei como calcula essa exceção, tá? Mas, sei lá, não deve precisar também, não. A terceira classificação, quanto à volatilidade, eu coloquei aqui ponto de fusão e ebulição. Acho que tem uma coisa a ver com isso, não sei direito também não. Então, é só você decorar, fixo. São só esses dois que são fixos, tá? Que é o H2SO4 e o H3PO4. Então, H2SO4 e H3PO4. São as duas seções. E essas duas seções são fixas, tá? Então, quanto a volatilidade é fixo. E o resto, todo o resto de hidrácido e oxiácido, que são os ácidos, são voláteis, tá? Espera aí que minha tela tá... Pronto. São voláteis. E a quarta classificação é quanto ao grau de ionização, se ele é forte ou se ele é fraco. Isso é o seguinte, dos hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio, cara, os hidrácidos são, termina em hídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorídrico, né? Ácido clorídrico, são os hidrácidos. Acho que tem que decorar isso sim, sei lá. Acho que isso tem no caderno, no livro. Tem que decorar, não tem muito o que falar. E então, voltando, quanto ao grau de ionização. Os hidrácidos, que são, então, o primeiro forte, tá? Os que são fortes dos hidrácidos são aqueles que o elemento é da 7A, ou seja, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Acho que é assim que fala. Então é só você olhar na tabela periódica mesmo, aí você vê os que forem hidrácidos, esses que tem o elemento da família 7A são fortes. E agora dos oxiácidos. São, para você saber se ele é forte ou se ele é... E os outros do hidrácido são fracos, tá? Todos os outros. E voltando agora, os oxiácidos, para você saber se ele é forte ou se ele é fraco, você tem que, olha só, deixa eu tentar desenhar. Deixa eu achar aqui nesse. Ó, por exemplo, HX elemento, ó, isso. Então ele é oxidácido. Então a estrutura dele é isso aqui, ó. Hidrogênio, elemento e oxigênio. Então, o que você vai fazer para você saber se ele é forte ou se ele é fraco? Ele vai ser forte quando o Y dele é esse aqui, tipo, esse negócio aqui do oxigênio, o número de oxigênio, menos o X dele, que seria o número de hidrogênios, for maior ou igual a 2. Tá? Um exemplo, H2SO4 é um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui H2SO4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de oxigênios e vou diminuir o número de hidrogênios. Então, vai ser 4 menos 2. 4 menos 2 é maior ou igual a 2? Sim, é 2. Então, ele é um oxiácido forte. Tá? Então, ele é forte, de acordo com o grau de ionização. E o resto, então, os que forem menor que 2 são fracos. Um exemplo aqui que eu coloquei é o HClO2. Peraí. HClO2. Você pega o número de oxigênios e diminui o número de hidrogênios.
Oxigênios tem 2, hidrogênios tem 1. Então 2 menos 1, 1. É menor que 2, então ele é fraco. Cara, acho que dessa parte de óxido ácido só tem isso sim. Sei lá, acho que só. Depois, se precisar, eu faço um de óxido básico. Aí tá bom, então. Espero ter ajudado e... Então tá, tipo, eu não sei explicar muito bem não, mas dá pra poder ajudar. Tipo, já tiveram umas pessoas que me pediram ajuda em química. Então, tá, só isso então. Tchau.